Que já no Palmeiras, outro dia a Leila Pereira disse que o time feminino não jogava no Allianz porque o preço era muito alto. Vou trazer as cifras e você vai tirar suas próprias conclusões, beleza? Isso sem falar nas últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Agora sim, bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que Maurício, jogador do Palmeiras, deve ser convocado muito em breve para a seleção paraguaia. Ele acaba de obter a naturalização paraguaia. A avó do Maurício nasceu no Paraguai, o pai dele chegou a crescer por lá e diante de um assédio, um processo de convencimento feito pelo Gustavo Gomes, o Maurício aceitou e deve disputar a Copa do Mundo pela seleção vizinha. E tem bilionário palmeirense prometendo comprar o São Paulo. João Adib, dono da CIMED, uma das maiores farmacêuticas do país, garantiu que tem a intenção de adquirir a SAF tricolor. Abre aspas para o empresário: a gente tem uma proposta para o São Paulo e eles vão adorar. Nós vamos comprar o São Paulo, afirmou o Adib em uma entrevista nas últimas horas. Importante registrar que o Adib é palmeirense fanático. Ele inclusive já patrocinou o Palmeiras via CIMED. Outro episódio curioso da vida dele, o Adib já teve uma McLaren, um dos carros mais caros do mercado, e nessa McLaren ele colocou o escudo do Palmeiras bem no capô, para chamar ainda mais a atenção. Hoje o patrimônio estimado do Adib é de 5 bilhões e 200 milhões de reais. Ele ocupa a posição 86 entre os homens mais ricos do Brasil, segundo a revista Forbes. O grande problema é que o São Paulo não é uma SAF para ser comprada e não existe nenhum movimento interno do presidente Harry Massis e dos conselheiros para que o tricolor se transforme numa SAF. Então, a grande verdade é que se você, São Paulino, foi impactado por essa notícia, saiba que é quase impossível dela virar realidade. Mas seria curioso um palmeirense assumindo o São Paulo. O que você pensa sobre o tema? Já usa espaço para comentário e avalie, beleza? Informação exclusiva: quanto custa para o Palmeiras mandar jogos do time feminino no Allianz Parque? No último final de semana, depois de o Palmeiras conquistar a Supercopa do Brasil em cima do Corinthians no futebol feminino, Leila Pereira foi perguntada por que o time feminino só joga em Barueri e não tem a oportunidade de atuar no estádio do clube, o Allianz Parque. A Leila, entre outras coisas, justificou que para que seu time feminino jogue no Allianz, há necessidade de pagamento para a W Torre. Ela ainda lembrou que as receitas do departamento de futebol feminino são muito inferiores à do futebol masculino. Essa última parte é incontestável, não dá para comparar o que o Palmeiras arrecada no time profissional masculino e no time profissional feminino. Mas o custo para jogar o time feminino no Allianz Parque é bem baixinho. Consultei pessoas envolvidas e posso assegurar que não há uma tabela fixa de preços, mas não custaria esse aluguel mais do que 100 a 200 mil reais por partida. O valor varia de acordo também com as necessidades. O Palmeiras não poderia escolher qualquer dia para jogar por lá. Se houvesse realização de shows ou de jogos de time de futebol masculino, o futebol feminino seria preterido. Mas o custo do aluguel para esse time feminino não custaria mais do que 200 mil reais por partida. Se houvesse uma mobilização grande de torcedores do Palmeiras com venda de ingressos, talvez fosse possível custear o aluguel do estádio com a venda de ingressos. Mas que a gente pode constatar um conflito de interesses que é sempre observado por torcedores alviverdes. Leila Pereira desembolsou cerca de 500 milhões de reais para arrendar a Arena Barueri. Depois, investiu mais 70 milhões de reais numa série de melhorias do estádio. Para que o seu estádio não se torne um elefante branco, o presidente do Palmeiras decidiu que os times de base do Palmeiras e a equipe feminina só jogariam na Arena Barueri. Estádio que não caiu na graça do torcedor alviverde, até pela localização, média de público, pouca presença e enormes prejuízos. Mas se não houver o futebol feminino e as categorias de base, todo o investimento feito pela Leila Pereira na Arena Barueri seria em vão. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Já usa o espaço para comentário para registrar sua opinião. Só para completar, contar que John Arias viaja nessa quinta-feira rumo a São Paulo, quando vai começar a treinar pelo clube. O nome dele, inclusive, já está no BID, Boletim Informativo Diário, registrado como atleta do Palmeiras. Hora de falar sobre o Palmeiras e John Arias. Por ironia do destino,
o meio atacante colombiano pode fazer sua estreia com a camisa do Palmeiras justamente contra o Fluminense. O Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Internacional, o Campeonato Brasileiro, e disputa contra o Guarani no próximo final de semana, no domingo, a última rodada da fase de grupos do Paulista. Não dá para imaginar o Arias jogando em nenhuma dessas partidas, ele é aguardado no final de semana ou no início da próxima semana. E a partir daí o jogo seguinte ao do Palmeiras é justamente contra o Fluminense. Partida marcada para 25 de fevereiro e válida pelo Campeonato Brasileiro. Vale a lembrança de que o Arias havia deixado o Flu prometendo que se voltasse ao Brasil, jogaria no Fluminense, que ele não atuaria em outro clube. Isso, inclusive, repercutiu muito mal entre torcedores tricolores nas redes sociais nos últimos dias. Não bastasse isso, e o Fluminense ainda tentou contratá-lo. Depois que o Palmeiras ofereceu 25 milhões de euros, o Fluminense chegou a 20 milhões de euros. É óbvio que o Wolverhampton preferiu negociar com o Palmeiras por conta da diferença de 5 milhões de euros. O que você imagina para essa estreia de John Arias com a camisa verde justamente contra o Flu? Se a lei do ex valer, vai dar para dizer que o torcedor do Fluminense vai ter ainda mais raiva do colombiano. Já pensou estrear marcando gol contra o seu ex-time? Enfim, use o espaço para comentário e já faça a sua projeção para essa partida, beleza? Nicola, Faciar acabou de dizer, será que o Facincani acabou de dizer que o Palmeiras realmente desistiu do Nino e vai buscar outro zagueiro? Tem alguma chance de ver um camisa 5 e o Thiago Almada? William Gonçalves, bora falar sobre Thiago Almada. O Almada foi procurado pelo Palmeiras, mas tanto o Atlético de Madrid quanto o Almada não deixaram a história avançar. O Almada tem enorme mercado no futebol europeu. E embora esteja incontente com o Diego Simeone, ele vai esperar até a metade do ano, que é quando a janela dá uma bela movimentada, porque a ideia dele não é voltar ao Brasil. A chance de o Almada ser contratado me parece muito, mas muito pequena, tá bom? Boa noite, Nicola. O Nino e mais 3 reforços irão para o Palmeiras, o que tem de verdade. Vitória, o Arias está contratado e pode fazer sua estreia, por ironia do destino, contra o Fluminense. O Palmeiras joga nessa quinta-feira contra o Internacional e no domingo contra o Guarani. Como o Arias é esperado no final de semana, no mais tardar na segunda-feira, ele está fora desses 2 jogos. E a próxima partida do Palmeiras, depois desses 2 compromissos, é no dia 25 contra o Fluminense. Então tudo indica que o Arias vai ter a chance de estrear pelo Palmeiras justamente contra o seu ex-clube. Fiz esse preâmbulo para agora falar sobre reforços. O Nino é o grande sonho da diretoria do Palmeiras em relação à zaga. E o Palmeiras busca já há algum tempo a contratação de um defensor. O problema é que negociar com o Zenit tem sido muito complicado. Os caras vão e voltam, mudam de ideia. Tudo se encaminha para que o Nino não consiga sair nessa janela. A justificativa do Zenit é de que perder um dos seus principais líderes num campeonato super disputado como o russo, o Zenit de novo lutando contra o Krasnodar, havia perdido o título do ano passado e agora disputa ponto a ponto, não seria muito interessante. Então, o Palmeiras, em relação à zaga, ele está na dúvida entre deixar para tentar contratar um Nino na metade do ano ou desistir do Nino e tentar um outro jogador. Há algumas possibilidades, mas nada muito avançado. O Nino que é o nome do sonho, tá? E eu acho difícil que o Palmeiras contrate mais 3 jogadores até 3 de março, quando a janela fecha por aqui. Nicola, tem chance de o André vir para o Palmeiras no meio do ano? Não acredito nessa possibilidade. O André está num time rebaixado, o Wolverhampton vai cair, mas, cara, o Palmeiras já gastou uma baita grana com Arias, e ainda vai gastar uma baita grana com o zagueiro. Não sei se vai gastar essa baita grana com o volante, mas não é informação, é só um puro palpite. Boa noite, Nicola. O Palmeiras tem que contratar um atacante urgente. No jogo contra o Corinthians ficou nítido, não tem um atacante reserva. Detalhe, né? O Bruno Rodrigues quase se transferiu para o Internacional, o negócio acabou melando porque o Inter não quer assumir 100% dos vencimentos, custo do Bruno Rodrigues algo na casa dos R$700 mil por mês. Na semana passada o Palmeiras chegou a aceitar uma proposta do Al-Ahly, do Al-Ittihad, agora estou na dúvida se é Al-Ittihad ou Al-Ahly, peraí. A proposta havia sido feita pelo Luigi, tá? Estou pegando aqui nos meus arquivos para ver qual era o time saudita que teve muito perto de contratá-lo. Operação de 2 milhões de euros fixos por um empréstimo de 1 ano e 8 milhões de euros para a compra do atleta em definitivo, tá? Estou só pegando aqui, ó, Luiz. Al-Ittihad. Então é isso. 2 milhões de euros pelo empréstimo de 1 ano, opção de compra avaliada em 8 milhões de euros. O Luiz teria direito a salário
salário de 2 milhões de euros por tempo, de ele ganhar na casa dos 100 mil reais mensais. E o Palmeiras desistiu na última hora de fazer esse acordo. Negociação com o Galo, até legal contar, segundo uma pessoa do staff do Luiz, deu uma bela esfriada. Fala, né, família, beleza? Mais um giro de notícias do Palmeiras nesta quinta-feira agitada, com muita informação do maior clube do Brasil, né? Aí a gente fala dele, do maior clube do mundo, Palmeiras do Verdão. Então peço humildemente para você dar o like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativando o sininho das notificações. Tem um link no comentário fixado e QR Code na tela para você comprar o produto aí que você desejar no Mercado Livre, para poder nos ajudar o canal. O link está no comentário fixado. Valeu, um grande abraço, até o próximo vídeo. Eu fui.